Se você entendeu que viver de forma mais leve não significa viver com menos propósito, você está pronto para dar o próximo passo. Na primeira parte, falamos sobre a mentalidade do esforço desnecessário. Agora, vamos entrar em como tornar o essencial mais fácil de executar. Como criar sistemas, rotinas e escolhas simples que te levam longe sem ter que se esgotar. Se você ainda não viu a parte 1 desse resumo, sugiro que você ouça ela e depois retorne aqui. O link da primeira parte está na descrição desse vídeo. Agora, pegue seu café e vamos juntos em mais um resumo inteligente. Larry é um dinamicista, isto é, um especialista no movimento das coisas físicas. Por exemplo, ele estudou durante 20 anos o movimento de milhões de arremessos de lance livre no basquete. Uma coisa que Larry descobriu foi que o fator mais importante para o sucesso no lance livre é a velocidade com que se solta a bola. Atingir a condição sinestésica exige treino e memória muscular. O objetivo é chegar ao ponto em que os movimentos se tornam fluidos, naturais e instintivos. E isso que significa ação sem esforço. Quando há excesso de esforço no arremesso de um lance livre, o jogador se contrai e se move depressa demais. É parecido com o que acontece com muita gente perfeccionista que foi condicionada a acreditar que mais esforço leva a um resultado melhor. Quando se empenham muito e não veem o resultado desejado, essas pessoas se empenham ainda mais. Trabalham mais horas, ficam obcecadas. Aprenderam a ver a falta do progresso como um sinal de que é necessário mais esforço ainda. Mas o que elas não aprenderam foi que quando passamos de um determinado ponto, mais esforço não produz melhor desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado. Por exemplo, na escrita, há um momento em que começamos a piorar o manuscrito original, se trabalharmos nele mais tempo. O mesmo se pode dizer de compor uma música, traçar uma planta baixa, preparar um argumento jurídico ou escrever um código de programação, entre muitas outras atividades. Você fica fadigado. Sua capacidade de avaliação é prejudicada. Agora, cada bocado a mais de esforço investido é prejudicial. Ir além nesse momento é um exemplo de falsa economia. O excesso de esforço ocorre quando forçamos a barra ou tentamos demais. Talvez você tenha passado por isso. Esforçar-se demais em um ambiente de socialização impede você de se conectar autenticamente com as outras pessoas. Esforçar-se demais por uma promoção pode parecer um desespero e, portanto, tornar você menos desejável. Esforçar-se demais para dormir pode tornar quase impossível relaxar. Esforçar-se demais para parecer inteligente raramente impressiona as pessoas que você quer impressionar. Esforçar-se demais para ficar tranquilo, relaxar, sentir-se bem, dificulta ficar tranquilo. Esse é o problema do excesso de esforço. O momento em que está pronto ou finalizado é aquele logo antes que o esforço investido começa a ser maior do que o produto obtido. Para evitar o rendimento decrescente do seu tempo e esforço, estabeleça condições claras para que algo seja considerado finalizado, chegue lá e pare. Você não precisa se sentir sobrecarregado pelos seus projetos essenciais. Concentre-se no primeiro passo óbvio e você evitará gastar dinheiro mental
demais pensando no quinto, no sétimo ou no 23º passo. Frequentemente, ficamos estagnados porque avaliamos mal qual é o primeiro passo. O que achamos que é o primeiro, na verdade, são vários. Mas assim que decompomos esse passo em ações físicas e concretas, aquela primeira ação óbvia começa a aparecer sem esforço. Em vez de procrastinar, de desperdiçar uma imensa quantidade de tempo e esforço planejando 1 milhão de cenários possíveis, ou de avançar a todo vapor com o risco de viajar quilômetros pelo caminho errado, podemos optar pela primeira ação mínima viável, a ação que nos permitirá obter o aprendizado máximo com o esforço mínimo. Nos últimos anos, neurocientistas e psicólogos descobriram que o agora que vivenciamos dura 2,5 segundos. Esse é o nosso presente psicológico. Uma das implicações disso é que o processo de acontecer em incrementos minúsculos. 2,5 segundos é tempo suficiente para mudar o foco, pôr o celular de lado, fechar o navegador, respirar fundo. É tempo suficiente para abrir um livro, pegar uma folha de papel em branco, calçar os tênis de corrida ou abrir a gaveta da bagunça e achar a trena. É claro que 2,5 segundos também é tempo suficiente para se envolver em atividades não essenciais. As grandes empresas de tecnologia tiram proveito disso em sua competição incansável por nossa atenção. Elas vivem testando novas maneiras de nos oferecer unidades de informações menores. 280 caracteres no Twitter, curtidas no Facebook e no Instagram, feeds de notícia que podemos absorver rapidamente rolando a tela. Essas mini atividades não parecem desperdício de tempo. Afinal de contas, pensamos o que são alguns segundos? O problema é que eles raramente se somam para fazer avançar rumo às metas que estamos esperando atingir. Elas são fáceis, mas inúteis. Quando temos dificuldades para determinar a primeira ação óbvia, precisamos tornar um pouco mais fácil começar o que é importante agora, ou tornar um pouco mais difícil fazer outra coisa trivial no lugar. Olhar esse primeiro passo ou ação pela lente dos 2,5 segundos é a mudança que possibilita todas as outras mudanças. É o hábito dos hábitos. Muitos de nós somos impedidos de produzir algo maravilhoso porque entendemos mal o processo criativo. Vemos algo excepcional ou bonito já terminado e imaginamos que tenha começado como uma linda versão daquilo que estamos vendo. Mas a verdade é o extremo oposto. As pessoas mais perfeccionistas tendem a ter dificuldades com a ideia de começar algo tosco. Elas se exigem um padrão de perfeição elevado em todos os estágios do processo. Mas o padrão que procuram manter não é realista nem produtivo. Por exemplo, muita gente cita o aprendizado de outra língua como um projeto essencial, um sonho importante, mas nunca pratica o idioma porque tem vergonha. Elas querem ser impecáveis ou pelo menos não passar vexame desde o começo. Não há maestria sem erros, e não há aprendizado sem a coragem de ser tosco. Dar a si mesmo permissão para errar exige coragem, assusta. Ficamos vulneráveis. Quanto mais coisa em jogo, mais coragem é necessária. Para progredir, sem esforço naquilo que importa, os erros do aprendizado devem ser incentivados. Isso não é dar a si ou aos outros permissão para produzir constantemente trabalho de má qualidade. É simplesmente se libertar da pressão absurda de fazer tudo sempre com perfeição.
Quando tentamos fazer progresso demais numa meta ou num projeto logo de cara, podemos acabar presos num círculo vicioso. Ficamos cansados, fazemos uma pausa, mas aí pensamos que temos que compensar o tempo perdido e damos outra arrancada vigorosa. Por exemplo, eu tinha uma amiga desesperada para terminar de redigir o seu plano de negócios. Para isso, ela decidiu passar um final de semana inteiro trabalhando nele, sem pregar os olhos. Ela forçou seus limites, mas isso a deixou tão esgotada que durante semanas não conseguia nem pensar no plano, muito menos trabalhar nele. Ela disse que toda vez que ela tentava, o cérebro dela simplesmente desligava. Quando estamos tentando alcançar algo importante para nós, é tentador dar uma arrancada forte logo ao partir. O problema é que ir depressa demais no começo quase sempre vai nos fazer desacelerar pelo resto do caminho. O custo dessa mentalidade tudo ou nada para completar projetos importantes é alto demais. Ficamos exaustos nos dias em que arrancamos forte e esgotados e desmoralizados nos dias em que não os fazemos. Todos queremos atingir nossas metas, terminar o manuscrito do livro, correr 5 quilômetros, lançar um produto o mais depressa possível. Portanto, faz sentido preferirmos os dias em que fazemos mais progresso àqueles em que rendemos menos. Afinal, poucas coisas na vida são tão compensadoras quanto o sentimento de realização. Mas, em nosso excesso de entusiasmo para concluir as coisas, cometemos o erro de pensar que todo progresso é igual. E ele não é. Aprenda. Explore ao máximo o que os outros sabem. Conforme a nossa vida fica cada vez mais sobrecarregada e acelerada, é tentador buscar instruções fáceis ou métodos que possam ser aplicados imediatamente a um problema sem exigir muita energia mental. Mas isso é um erro, sabe por quê? Um método pode ser útil uma vez para resolver um tipo específico de problema. Os princípios, no entanto, podem ser aplicados ampla e repetidamente, e os melhores deles são universais e atemporais. Em outras palavras, métodos específicos só produzem resultado linear. Se estamos atrás de resultado residual, devemos nos voltar para os princípios. Os princípios básicos são como tijolos de conhecimento. Depois de entendê-los, é possível aplicá-los centenas de vezes. Quem compreende os princípios pode escolher com sucesso seus próprios métodos. Quem experimenta métodos ignorando os princípios, com certeza terá problemas. Extrairá o melhor daquilo que os outros já descobriram. Para extrair o máximo da sua leitura, é sempre recomendado observar os seguintes princípios. Use o efeito Linde. Essa lei afirma que a expectativa de vida de um livro é proporcional à idade atual dele, ou seja, quanto mais antigo o livro, maior a probabilidade de continuar relevante no futuro. Portanto, priorize a leitura de livros que duraram muito tempo. Em outras palavras, leia os clássicos e os antigos. Leia para absorver. Há livros que li inteiros, mas não sei lhe dizer nada sobre eles. Por outro lado, posso não ter lido alguns livros do começo ao fim, mas retornei com tanta frequência a determinados trechos ou capítulos que eles passaram a fazer parte de mim. Ler um livro para ganhar o direito de exibi-lo na estante é não entender a verdadeira razão do exercício. No entanto, ficar totalmente absorto num livro muda quem você é, como se você mesmo tivesse vivido a experiência relatada nele. Extraia sua essência. Quando terminar de ler um livro,
Gosto sempre de reservar 10 minutos para resumir o que eu aprendi com ele, numa única página, com as minhas próprias palavras. Se você resumir os ensinamentos principais de um livro que acabou de ler, vai absorvê-lo mais profundamente. O conhecimento pode abrir a porta para uma oportunidade, mas o conhecimento exclusivo produz oportunidades perpétuas. Aproveite a força da multiplicação. Sempre que quiser causar um impacto de grande alcance, ensinar os outros pode ser uma estratégia de grande alavancagem. Ensinar é um modo acelerado de aprender. A mera possibilidade de sermos chamados a ensinar aumenta o nosso envolvimento em determinado tema. Ficamos mais concentrados, escutamos para entender, pensamos na lógica subjacente para podermos repassar as ideias em nossas próprias palavras. Automatize os seus processos. Conforme o mundo vai ficando mais complexo, todos precisamos de ferramentas que nos ajudem a lembrar o que é importante. A beleza do checklist é o raciocínio foi feito com antecedência. Foi tirado da equação, ou melhor, foi embutido na equação. Assim, em vez de acertar essas coisas essenciais de vez em quando, acertamos todas as vezes. Um esquema com dicas e ideias resumidas é uma das ferramentas mais eficazes que temos para automatizar quase tudo o que realmente importa. O checklist é um esquema desse tipo. Aqui estão outros. O funcionário usa um aplicativo de agenda para estabelecer as prioridades do dia. O gerente cria uma pauta para a reunião semanal a fim de garantir que abordará os tópicos mais importantes. O empresário leva uma apresentação de slides a todas as reuniões de vendas para se lembrar dos principais pontos a tratar. O professor dá aos alunos uma lista de fórmulas e macetes para facilitar a memorização da matéria. Os pais criam um calendário de tarefas que permite aos filhos lembrar suas tarefas diárias. É claro que essa só é uma pequena amostra. A ideia dos esquemas ou das listas é simplesmente tirar coisas do seu cérebro para você fazê-las automaticamente, sem ter que recorrer à memória. Nesse ponto, é importante fazer uma ressalva. A automação pode funcionar a seu favor ou contra você. Se atividades não essenciais forem automatizadas, elas também vão continuar acontecendo sem que você pense nelas. Um exemplo são as assinaturas que se renovam automaticamente. Sempre que achamos que vamos nos lembrar de cancelá-las, mas nunca fazemos isso e acabamos sendo cobrados durante meses e até anos sem perceber. Prevenir. Resolva o problema antes que ele aconteça. Porque tanta gente vai empurrando com a barriga os problemas, grandes ou pequenos, por muito mais tempo do que o necessário, porque, em geral, administrar um problema leva menos tempo que solucioná-lo. É o que eu chamo de cauda longa da gestão do tempo. Quando investimos o nosso tempo em ações com cauda longa, continuamos a colher os benefícios por um longo período. Às vezes, ficamos tão acostumados com as pequenas irritações, como um estojo de lápis emperrando a gaveta da escrivaninha, que nem nos ocorre fazer algo para resolver. Mesmo que elas nos incomodem, ainda não a vemos como problema do que vale a pena se ocupar. Mas o que geralmente deixamos de reconhecer é que algumas tarefas que no momento parecem não valer a pena podem nos poupar 100 vezes o tempo e a irritação no longo prazo. Para romper esse hábito, pergunte-se: 1. Tem algum problema que me irrita repetidamente? 2. Qual é o custo total de administrar isso durante vários anos? 3.
Qual é o próximo passo que eu posso dar de imediato para avançar rumo à solução? A meta é encontrar o maior incômodo que possa ser resolvido no menor tempo. Assim que começar a se fazer essas perguntas, você notará as pequenas providências que pode tomar para tornar a sua vida mais fácil no futuro. Agora, o que acontece em seguida é o mais importante, então procure. Não se tortures com perguntas impossíveis de responder. Não fique doente de preocupação, imaginando os piores cenários. Não viva em negação, nem diga não é tão ruim assim. Não tente encurtar os prazos. Não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Não tente fazer tudo sozinho. Em vez disso, decida se concentrar nas coisas simples, nas coisas fáceis, nas coisas que você pode controlar. Algumas coisas que você pode fazer: cantar em torno do piano, sair para caminhar, ler livros, jogar, buscar os pontos positivos e os apontá-los. Reze sozinho ou com a sua família. Jantem juntos. Brindem uns aos outros. Contem histórias. Riam. Manifestem a sua gratidão. Faça essas coisas todos os dias e então note uma força quase mágica em ação. Todos passamos a se sentir menos sobrecarregados. Ficamos menos exaustos. É claro que preocupações sempre vão existir. Alguns dias serão mais difíceis que os outros, mas em tudo isso também vai haver cantorias, risos, comilanças e boas lembranças. A partir do momento em que decidimos escolher o caminho mais fácil, de certo modo, nos sentimos mais livres e mais leves. Seja qual for a dificuldade ou a dor que você precisa enfrentar na vida, por mais significativa que seja, ela empalidece em comparação com o poder que você tem de escolher o que fazer agora. Pense em como a trajetória de uma vida pode mudar no instante mais fugaz, o instante em que assumimos o controle. Eu escolho, eu decido, eu prometo. Ou a partir de agora. O instante em que nos libertamos dos fardos emocionais. Eu perdoo você, eu sou grata, ou eu estou disposto a aceitar. Ou o instante em que acertamos as coisas. Por favor, me perdoe, vamos recomeçar, não vou desistir de você ou amo você. Em cada novo instante, temos o poder de moldar todos os instantes subsequentes. A cada momento, temos uma escolha. E a pergunta que fica é: hoje eu escolho o caminho mais pesado ou o caminho mais leve? Não importam os desafios, os obstáculos ou as dificuldades que encontrarmos pela frente. Sempre podemos procurar o caminho mais simples e mais fácil. A grande virada está aqui. Você não precisa sofrer para alcançar o que deseja. A excelência pode ser leve, desde que você escolha o caminho certo. Se isso faz sentido para você e você quer se aprofundar nesse conteúdo, o link para a compra desse exemplar está na descrição desse vídeo. Aplique uma ideia por vez e sinta a transformação chegar na sua vida. Me conta aqui nos comentários qual a mudança simples você vai aplicar ainda hoje na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro dos próximos resumos que vão chegar por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.